Ora, bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Marta Lourenço e sou a diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Os museus são locais de encontro, de diálogo. Encontros entre o passado e o presente, entre o local e o global e entre visitantes de todas as idades, interesses e quadrantes sociais. Também são locais de encontro entre colegas profissionais de museus. Espaços de reflexão sobre o lugar que os museus devem ocupar nas sociedades contemporâneas, promovendo o acesso universal à ciência, cultura e património, quebrando silêncios e neutralidades sobre a justiça social, dando voz a todos e a todas e respondendo diretamente às suas preocupações e aspirações. Foi isso que me motivou a promover este encontro hoje, aqui no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Um encontro entre Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e profissionais com responsabilidades nos museus portugueses do continente, Açores e Madeira, e ainda as suas principais associações cívicas e representativas, como o ICOM Portugal, a Associação Portuguesa de Museologia e o PRISC, a Infraestrutura Portuguesa de Coleções Científicas de Pesquisa. Um encontro de colegas e amigos. Muito obrigada a todos por terem vindo e muito obrigada, Alex, pela disponibilidade. Conhecendo o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o seu contexto, parece-me da maior importância que se estreitem os laços entre o Museu Nacional e os museus portugueses e que se aprofundem as nossas redes num sentido de uma reflexão conjunta da partilha de experiências, do desenvolvimento mútuo de atividades de pesquisa e extensão, cruzando artes, ciências e humanidades, para benefício da cultura, da educação e da memória de todas e de todos, sem exceção, em Portugal e no Brasil. Este estreitado laço é particularmente interessante porque se comemora para o ano o bicentenário da independência do Brasil. Esta visita do Alex Kellner a Portugal, com o apoio do Instituto Camões, pode assim ser particularmente frutuosa. Repensar um museu é sempre uma experiência extraordinária para os profissionais que têm o privilégio de a viver. Para 99% de nós, isso não acontece, nunca acontece. Quando começamos a trabalhar, les jeux sont faits, não é? Digamos. E qualquer profissional de museu tem um sonho um bocado secreto, que não confessa. Eu sei que as razões não são as melhores, são trágicas e nunca deviam ter acontecido, mas de certa forma todos te invejamos, Alex, porque quanto é que nós não daríamos para repensar do zero os nossos museus? Poder, sem constrangimentos, pensar missões, objetivos, públicos, circulações, exposições, reservas técnicas, laboratórios, lojas, restaurantes, jardins. Todos os profissionais de museus, incluindo os que estão aqui, são treinadores de bancada no caso do novo Museu Nacional. O difícil vai ser calar-nos, porque vamos todos ter opinião a dar. Julgo poder dizer, em nome de todos, que mais do que solidários com o Museu Nacional, e estamos desde setembro de 2018, nem podia ser de outra maneira, sentimos-nos inspirados com o novo museu e queremos contribuir com coisas concretas, como acervos, exposições e o que mais se verá, mas também com o nosso entusiasmo e a nossa paixão pelos museus e pelo incrível poder que têm em transformar as sociedades através do conhecimento, da beleza, da imaginação e dessa extraordinária aventura que nos faz ser humanos, geração atrás de geração. Por isso, conta connosco. Ora, temos aqui um conjunto de convidados que eu já apresentei e vou passar a apresentar o Alexander Kellner e também dar algumas notas muito breves sobre a relevância de ser aqui essa apresentação do novo programa. Para quem não sabe, o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o nosso museu, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, são duas instituições irmãs. São dois museus universitários. O Museu Nacional pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro e o MUNAC pertence à Universidade de Lisboa. Ambos antecedem as suas instituições de tutela. Quer dizer, foram criados no século XIX,
com coleções cujas origens remontam à Casa de Bragança no século XVIII, e as duas universidades de tutela foram criadas só no século XX. São museus que tiveram papéis relevantes no desenvolvimento das ciências naturais em Portugal e no Brasil, e que hoje constituem infraestruturas muito semelhantes de pesquisa, de educação e de cultura nas suas áreas de atuação. Quer o Museu Nacional, quer o MUNAC, sofreram incêndios devastadores. O de 2018, sabemos, o nosso em 1978. E ambos recuperaram. Com este cordão umbilical histórico tão forte, parece-me natural que tivéssemos aproveitado a estadia do Alex em Portugal para apresentar aqui o novo programa do museu numa sessão com diretores dos museus portugueses. O Alexander Kellner iniciou atividade científica em 1982, dedicando-se ao estudo de vertebrados fósseis. Realizou tese de mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, revisando os pterossauros de depósitos brasileiros, e concluiu tese de doutorado pela Columbia University em programa conjunto com o American Museum of Natural History, com um estudo inédito sobre as relações filogenéticas deste grupo. Ingressou no Museu Nacional da UFRJ em 1997, onde desempenha atividades de pesquisa, ensino e extensão. Foi eleito para diretor da instituição para o quadriênio 2018-2022 e reeleito recentemente para um segundo mandato de 4 anos, certo? Desenvolve linhas de pesquisa com répteis fósseis, sobretudo pterossauros, dinossauros e crocodilomorfos. Descreveu 75 espécies novas. Organizou e ou participou de expedições para os mais diferentes pontos do planeta, como os desertos do Atacama, de Kerman, no Irão, Liaoning e a ilha de James Ross, na Antártida. No Brasil, realizou atividade de coleta de norte a sul do país. Possui mais de 1.100 publicações, sendo cerca de 300 artigos científicos. É um excelente divulgador de ciência, sendo presença regular nos média. Entre os livros publicados destacam-se os títulos Pterossauros, os Senhores do Céu do Brasil, e os romances, portanto, ficção também, não é? Aliás, está a escrever um livro que já nos vai falar. Na Terra dos Titãs e Mistério sob o Gelo. É membro da Academia Brasileira de Ciências, membro honorário da New York Paleontological Society e da Sociedade Paleontológica de Chile e membro da World Academy of Sciences. Recebeu inúmeros prémios e distinções, não vou estar aqui a destacar, mas entre os quais Comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico, que foi promovido para a classe Grand Cruz, sendo o primeiro pesquisador de paleontologia de vertebrados a receber essa honra. Bem-vindas. O professor Kellner vai fazer agora a sua apresentação e seguir-se-á uma sessão de perguntas e respostas, quer aqui, quer no Zoom. Alexandre, meu querido, é um prazer, o palco é teu. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e particularmente da amiga Marta, porque nós somos amigos antes de diretores, antes do incêndio, antes de tudo. Nós nos conhecemos, né, no Brasil e eu fico muito feliz que a Marta tenha conseguido organizar esse evento. Também tenho que deixar claro, sou muito grato ao governo de Portugal, em especial ao Instituto Camões, por ter possibilitado e ter tido a sensibilidade deste momento pelo qual passa o museu e ter feito essa reunião que nós estamos hoje aqui, é possível, né? E ainda estarei visitando outras instituições, né? Os colegas de Coimbra, em breve estarei por lá. No Porto eu também passarei e já passei por outras instituições aqui. A minha ideia hoje, nessa apresentação, é tentar traçar um rápido histórico, colocar para vocês algumas perspectivas, mas, sobretudo, mostrar o principal objetivo da minha viagem, né? E o principal objetivo da minha viagem é falar sobre essa enorme tragédia que aconteceu no Museu Nacional. Porém, hoje, nós temos que pensar justamente na questão que envolve desafios para essa recomposição e reconstrução e virar a página. Existe um luto que não vai embora, nós sabemos disso, né? Mas nós precisamos olhar para frente e de uma forma determinada, aprendendo com o passado, olhar para frente e atuar naquilo que é extremamente importante, que é a recomposição da instituição Museu Nacional. Por algum motivo não está passando? Ah, agora está, muito bem.
E dentro desse contexto, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, o Museu Nacional fica situado num lugar maravilhoso, no Parque da Quinta da Boa Vista. São mais de 550 mil metros quadrados, onde pessoas da população, de uma forma geral, podem passar o seu fim de semana, podem passar os seus dias sem um custo expressivo, né? E eu vou, viu, Marta, se me permitir, eu vou começar pelo final. O projeto de reconstrução do Museu Nacional é um projeto vencedor. Olhem só onde nós estamos, né? Então, é uma situação que não tem como não dar certo. E mais ainda, nós temos um enorme sucesso, do qual eu não vou falar para vocês, das diferentes etapas, mas o grande ponto é que o Museu Nacional será reconstruído. É claro que todo mundo quer que seja mais rápido, ou mais assim, mas de uma forma geral, isto é um projeto vencedor. Mas também é importante ressaltar que a edificação onde está situado o Museu Nacional não foi construída com a intenção de se tornar um museu. Foi uma casa de um mercador que existia na época, quando o rei Dom João VI levou a corte portuguesa para o Brasil. E aqui vai me permitir uma brincadeira rápida, né? E quando chegou lá Dom João, o rei ia, naturalmente, cuidando das casas que iam sendo devidamente confiscadas, e esse mercador, tinha uma das melhores casas, o que fez? Deu logo de presente para o rei. E com isso teve toda uma situação. Mas o ponto é o seguinte, que é importante ressaltar que ali era uma casa que depois foi sendo modificada e tornada um palácio através das modificações feitas primeiro por Dom João VI e depois pelos imperadores Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né, filho de português, mas um grande brasileiro. E com isso eu já coloquei claramente para vocês que nós temos uma vertente muito importante naquela edificação, que tiveram alguns homens muito importantes, novamente, já citei Dom João VI, os nossos 2 imperadores, mas também mulheres fantásticas, como a Imperatriz Leopoldina e a Princesa Isabel. E, aliás, eu tenho que comentar com vocês que, justamente nesse momento, onde nós vamos comemorar o bicentenário da independência brasileira, nós queremos, de uma certa forma, resgatar um pouco a memória de algumas mulheres fortes que atuaram, que eu acho que é bastante propício nesse tempo, e a Imperatriz Leopoldina é uma delas. E eu vou dizendo de cara, eu já estou com um enorme problema familiar, né? Minha esposa já está com ciúmes. Voltando, então, à criação do Museu Nacional, deve-se a Dom João VI, que, em 6 de junho de 1818, criou essa instituição, e eu acredito, viu, Marta, eu acredito que um pouco até para contemplar a Imperatriz Leopoldina, que era uma pessoa muito ligada à ciência, ela mesma colecionava minerais e plantas, né? E sempre gosto de frisar isso, as primeiras palavras, né, desse decreto de criação do Museu Nacional, querendo propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil. Então, sempre com essa visão, ciência natural, e que sempre teve também, importantemente, uma vertente de antropologia. É claro que, num dado momento, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República e Dom Pedro II, literalmente uma pessoa muito dedicada à ciência, né? Ele fez, inclusive, da sua residência uma edificação voltada para as ciências naturais e antropologia. Ele foi convidado a se retirar do país, né? A história toda vocês conhecem, e num dado momento criou-se então o primeiro plenário da Assembleia Republicana, da Constituinte Republicana, e ela foi feita onde? Exatamente nas dependências do que era a residência imperial. Então, entendo que até mesmo o modelo político pelo qual o país é administrado, ou seja, um modelo republicano, nasceu naquele palácio. E, depois de 2 anos, até por uma questão de preservação, graças a uma ação muito importante
do diretor da época, Ladislau de Souza e Melo Neto, né, o Museu Nacional foi transferido para ali. Eu acho que todos vocês sabem, havia uma história de apagamento, né, que é uma palavra que se conhece muito hoje em dia, de apagamento da monarquia, era uma questão republicana, e para proteger esse palácio, o Museu Nacional foi instalado ali. Primeiro, ele estava no outro local, que era o Campo de Santana. De qualquer forma, eu gosto sempre de destacar essa valorização da ciência. Esse aí foi um dos primeiros observatórios que nós tínhamos na América do Sul, e foi justamente Dom Pedro II que o criou, que era a sua residência. E, a partir daí, o Museu Nacional, então, se instalou com seus diferentes acervos, mas é sempre bom frisar, e eu já falei isso, mas eu tenho que sublinhar isso, da visão que a família imperial tinha daquele palácio, sempre como um local onde você tinha as ciências naturais e a antropologia como destaque. Tanto é que isso é uma foto, uma recriação do gabinete de Dom Pedro II, e, entre outras coisas, estava ali a esquife do Egito, da Shah Amun Ensur. Então, o Museu Nacional, aquele espaço sempre teve essa conotação fundamental vinculada às ciências naturais e antropologia. E o Museu Nacional foi visitado por todos os visitantes ilustres. Einstein esteve ali em 25, mas também por mulheres extremamente importantes. A Madame Curie esteve lá no ano seguinte. E, em algum momento, o Museu Nacional foi, em 1946, foi transferido para, na época, a Universidade do Brasil, que era a primeira universidade, no sentido de universidade que se tem, que foi criada no país, e, dentro deste contexto, o Museu Nacional passou a estar, então, vinculado a uma universidade. Então, nós, de uma certa forma, sim, estamos dentro da universidade, estaríamos aí naquilo que poderíamos chamar de um museu universitário, mas o Museu Nacional tem pelo menos o dobro da idade da universidade, hoje, o UFRJ. E isso leva a gente para um campo que é bastante diferente, muito semelhante ao que acontece aqui no Museu de História Natural e Ciência aqui de Lisboa, mas o Museu Nacional é uma instituição sem fins lucrativos, possui acervo, faz exposições, mas essa vertente de pesquisa e de formação de recursos humanos é algo que sublinha toda a nossa ação. Então, o Museu Nacional é dividido em departamentos, são 6 departamentos, nós temos 6 programas de pós-graduação, e temos, então, essa questão muito importante da geração de conhecimento e da formação de novos pesquisadores. De uma forma muito simplificada, a missão da nossa instituição está vinculada a descobrir e interpretar os fenômenos do mundo natural e as culturas humanas, difundindo conhecimento com base na realização de pesquisas, organização de coleções, formação de recursos humanos. Eu tenho que sublinhar isso, que isso é um ponto muito importante para a gente, educação científica, como também atuar nessa visão da necessidade da preservação do patrimônio científico, histórico, natural e cultural para o benefício da sociedade. E vejam como eu sublinhei o benefício da sociedade, não sobrevive uma instituição museal sem que tenha isso em foco. Nós temos um custo para a sociedade, e, nesse sentido, temos que mostrar para a sociedade o que nós fazemos para o bem desta sociedade. Tá? Então, depois podemos falar um pouco mais. E, naturalmente, no bicentenário da independência, no ano 2018, como todos sabem, não existe nada no Brasil que não caia num samba, e tivemos, então, a nossa primeira grande homenagem, e que foi nos dada pela a Imperatriz Leopoldinense, uma das escolas da primeira liga que temos no Brasil, e ela nos brindou levando para a Avenida Sapucaí esse enredo maravilhoso, Uma Noite Real no Museu Nacional. E a minha motivação de colocar isso aqui para vocês, de falar nesse assunto para vocês, é que, claro, como agradecimento, o mínimo que podíamos fazer era abrir a nossa casa para essa comunidade de Ramos, onde fica situada a escola. E agora vem o ponto que eu queria frisar aqui. Para a maioria dessas pessoas, não era a primeira vez que tinham ido para o Museu Nacional. Era a primeira vez que elas conheciam um museu na vida.
Então, isso é fundamental que todos entendam a importância e o impacto que tem a instituição Museu Nacional. E, realmente, ver o museu na avenida foi um negócio maravilhoso. E, sim, o diretor estava presente. Não trouxe nenhuma foto da minha fantasia. Depois disso, tivemos a própria comemoração em... É claro, desfilei, eu só não vou mostrar foto. Estivemos ali, então, e aí então veio o dia 6 de junho, dia 5 de junho tivemos, então, finalmente um dia maravilhoso, não está documentado em termos de fotos, mas foi quando foi assinado um convênio com o BNDES, que é um banco de desenvolvimento no nosso país, com a dotação de 21,3 milhões para a recuperação do Museu Nacional, ou seja, um dia antes do Museu Nacional completar 200 anos, e na hora que estava o diretor, mais ou menos como aqui, se preparando para dar o seu discurso, onde todos estavam munidos, sentando na cadeira, descansando e olhando o celular, as notícias mais importantes que estavam acontecendo pelo mundo, o salão foi invadido por 4 pessoas, devidamente eram atores da universidade, representando Dom João VI, Carlota, a sua esposa a Carlota Joaquina, a mãe Dona Maria e a Sereníssima Leopoldina, né? E justamente fazendo esse anúncio da criação do Museu Nacional, era como se uma máquina do tempo tivesse transportado eles, depois do anúncio, para a nossa instituição. E por que a gente coloca isso por que isso é tão importante para a gente? Que além de tudo que eu falei para vocês, tem essa vertente histórica que nos é muito cara, tem essa vertente histórica que é fundamental para o nosso país. E dentro dessas comemorações, foi realmente momentos maravilhosos, né? Tivemos, inclusive, a representação da família real, aqui com Dom com o Dom Joãozinho, que está aqui na parte direita do slide inferior, né? Mas aí veio o 2 de setembro. Um momento complicado para todos nós. Um momento de angústia, de aflição, um momento que todos nós temíamos e esperávamos nunca ver. E isso teve um reflexo direto, fora e dentro do país. Inclusive aqui em Portugal, com uma declaração muito carinhosa por parte do governo da época, em pró da nossa instituição. E o que sobrou? O que sobrou do Museu Nacional? Algo que nós, no fundo, não queríamos, mas a temos agora nas nossas mãos. Nós viramos agora uma tremenda oportunidade. Uma oportunidade para fazer uma instituição na América do Sul que possa servir de modelo para outras instituições naquele continente. Podemos agora reconstruir o museu com uma outra visão. Uma visão moderna, como a Marta frisou, uma visão mais inclusiva, uma visão que vai nos auxiliar a cada vez melhor desempenhar a nossa função. Esta é uma grande oportunidade. E com isso surgiu o projeto Museu Nacional Vive, né? Que inclusive alguns de vocês estão aqui com broche, né, que eu pude passar. E esse projeto, eu vou agora falar um pouco mais sobre ele. Onde é que nós estamos? Né? Em que fase que nós estamos? Bom, para ser bem sincero com vocês, esse projeto uniu de esquerda a direita. Essa foto aqui, quem conhece um pouco da política brasileira, nós temos gente da extrema esquerda como gente da extrema direita nessa foto, representando uma iniciativa fundamental para a nossa instituição, que foi a dotação orçamentária dos deputados federais do Rio de Janeiro. E, aliás, se alguém tiver algum contato com o deputado federal do Rio de Janeiro, queremos mais esse ano, né? Mas mas, de qualquer forma, então nós temos várias instituições envolvidas, instituições de peso, né, como o Instituto Cultural Vale, que nos fez pensar, do ponto de vista empresarial, uma maneira diferente de gerenciar esse projeto, sobre o qual já vou falar. O BNDES, que era parceiro antes, inclusive aumentou a sua participação de 21,3 para 50 milhões. O Bradesco, que fez o primeiro grande investimento fora de São Paulo. O Bradesco, a base é São Paulo. E também a Unesco,
parceira de primeira hora. Eu não tenho como frisar, agradecer, toda vez faço isso, enquanto a gente não sabia para onde ia, veio a Unesco aqui nos acolher, veio a Unesco nos dar certas direções, com tranquilidade, sabedoria, não no sentido de ensinar nada, mas de o que vocês precisam, o que a gente pode fazer. E temos diversas outras instituições atuando, né, como várias instituições da Alemanha, o Instituto Goethe, o próprio governo alemão, temos também a participação de financiadores brasileiros e temos também, e vocês vão ver isso no próximo slide, o próprio governo português e o Instituto Camões. Como funciona o nosso projeto? Olha, o principal que nós precisamos fazer, e vocês vão entender isso, nós precisamos dar visibilidade a tudo que fazemos. E é por isso que esse modelo instaurado pelo Instituto Cultural Vale, ele vai ser utilizado mais vezes no nosso país. Então, nós temos aqui 3 grupos de trabalho, ou três vamos dizer, comitês. Nós temos o que nós chamamos o comitê institucional. Quem faz parte do comitê institucional? 2 representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1 representante do museu, 2 representantes do Instituto Cultural Vale, 1 representante da Unesco e 1 representante da sociedade civil. Essas pessoas, cabe a elas a enorme responsabilidade de tomar as decisões. Mas existe um segundo comitê que para a gente é igualmente importante, que é o comitê institucional. E o que esse comitê institucional quer fazer? Ele basicamente atua no pensamento e, de uma certa forma, no auxílio que presta ao comitê executivo. Tá? E depois temos um grupo de trabalho que pensa na reformulação, na ação que quer realizada para o pós-inauguração. Porque não adianta abrir, tem que cuidar. E apenas para frisar, o destaque, assim, aqui está um quadro mais completo do comitê institucional, né? Muito bem representados por Portugal, muito bem representados por vocês. Então, é fundamental essa participação. Note que temos também a Câmara Comunitária de São Cristóvão, ou seja, o redor do museu, onde fica, o entorno do museu, que é tão fundamental, além de outras instituições. Também eu gostaria de frisar aqui, rapidamente, o escopo do projeto. Todos vocês, certamente, já conhecem a história do nosso próprio palácio. E do nosso próprio palácio, que está aqui em cima, então, certamente, no escopo do projeto Museu Nacional Vive, essa é a área principal, é isso que nós queremos reconstruir. Porém, a nossa instituição tem mais 2 áreas. Uma dessas áreas é o nosso horto botânico, onde temos a nossa biblioteca, onde temos o departamento de botânica, departamento de vertebrados, algumas poucas edificações, e se vocês notarem bem, é uma das poucas áreas, aliás, é a única área do parque que ainda tem vegetação original. E queremos abrir essa área para o público, mas também temos o nosso futuro, que é o campus de pesquisa e ensino Museu Nacional. Ele é fundamental para a gente, é uma área de 44 mil metros quadrados, eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas, de qualquer forma, é o nosso futuro. É ali que estará as novas edificações acadêmicas, novas coleções e outras ações que nós queremos desempenhar. Falando rapidamente na ocupação do palácio, nessa reconstrução, ela vai ser feita em fase, nem podia ser diferente. Vocês estão vendo a primeira fase 1, isso envolve o bloco histórico. É o bloco, vamos dizer assim, mais antigo da instituição. Depois você vai ter, no bloco 2 e o bloco 3, né, que são as outras 2 fases que podemos atuar, onde podemos ter uma ação moderada, né, uma ação que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, sobretudo aí, nesse caso, o bloco 2. E temos o bloco 4, onde a liberdade é praticamente total. Por quê? Porque é o mais recente. Né? E de uma... Estás a falar, só para explicar, claro. a questão do tombamento. Exatamente, porque, muito bem lembrado, o palácio é tombado, como o Parque da Quinta também é tombado. Né? E o palácio... Exato. E esse tombamento é fundamental, como você falou? Então, como é classificado, né, isso a gente não tem uma liberdade total, a gente tem que tomar um certo cuidado do que a gente faz e estamos sempre em contato com as autoridades competentes para atuar da melhor forma possível. Né? E vejam que nós temos aqui um outro jardim, que é o Jardim das Princesas,
E aqui nós temos o jardim frontal. Já vou adiantando, para 2022, a nossa meta é abrir o Jardim das Princesas e o Jardim Frontal à visitação pública. Né? Então, já seria, porque uma brincadeira que a gente fala, não tem festa sem um museu. Não vai ter, então o museu precisa participar disso. Como é que nós pensamos na fachada? É recuperar a fachada como era, os telhados também, mas evidentemente com produtos diferentes, que a tecnologia permite, inclusive em questões de preservação. Mas no interior, aí a gente quer uma certa contemporaneidade, uma certa modernidade, que isso está sendo esperado. Né? E dentro desse estilo, apenas para colocar para vocês, nós já contratamos o escritório de arquitetura, que já está fazendo esse estudo e deve incluir esse estudo até meados do ano que vem. Então, a parte interna, a parte externa já está feita, vamos começar as obras, já começamos as obras, na realidade, então vamos começar com a fachada, né? E a parte interna, o projeto está andando, até meados termina, e a partir disso a gente consegue avançar também nas obras internas. Queremos, naturalmente, recompor a Sala do Trono, uma sala belíssima, né? E eu sei que temos várias discussões, né, com os restauradores, conservadores, o que você faz, o que você não faz, o que pode, o que não pode, o que é fake, o que não é fake. Se é pela vontade do diretor, nós vamos recuperar essa Sala do Trono, de alguma forma, avisando naturalmente ao nosso visitante, né, e de preferência com todo esse teto maravilhoso que nós tínhamos, algo que é factível de ser feito, mas que está em discussão. E aqui um corte apenas transversal, naquele que chamamos o bloco 4, onde a gente tem uma liberdade maior, onde a gente vai realmente poder fazer essa parte contemporânea da nossa instituição. E agora, eu vou passar aqui apenas... Sim, senhora, mas não, ser mandado é um negócio sério. Certo? É aqui? Sim. Isso é o trabalho de proteção dos ornatos. São 3 vídeos, os outros estão na internet, não vou passar todos, esse é o primeiro. Então, qual foi o objetivo? Proteger aquilo que podia ser protegido, diagnosticar e estabelecer a estratégia da sua reconstrução, da sua restauração. Esse é o nosso pátio interno, onde foi feito o primeiro plenário da República, a Constituinte Republicana. Esse é o Jardim das Princesas, que é um dos locais que a gente quer abrir. Um lugar absolutamente maravilhoso, muito bonito e que nunca esteve aberto ao público. Ah, tem que ir na próxima vez. É lindo. Esse é o Bendegó, o nosso meteorito. É o nosso símbolo de resistência. Claro que não ardeu, não é? Para ele foi um calorzinho. Foi um calorzinho de nada. Isso foi uma empresa contratada via uma verba que foi disponibilizada pelo Ministério da Educação e coordenado pela Unesco. Esse é o Jardim das Princesas. Essa é a entrada do museu, a entrada frontal. Muito bem. Então, vocês viram esse filme. Agora, lembre daquele horto botânico que eu mostrei para vocês. Temos a ação da renovação da nossa biblioteca, que felizmente não foi atingida pelo incêndio. E justamente nessa renovação da biblioteca, eu posso dizer para vocês que ela já começou.
Ou seja, não vai projeto... Não, já está trabalhando, já está mais avançado do que isso, né? A gente espera concluir no primeiro semestre do ano que vem. E dentro desse contexto, agora vem isso que eu chamo realmente da nossa grande esperança, né, que é o nosso futuro, que é uma área de 44 mil metros quadrados. E olha, gente, fica do lado do Parque da Quinta Boa Vista. Ali embaixo vocês estão vendo a biblioteca e o departamento de botânica, que está ali em verde. E dentro dessa situação, nós já temos a construção do prédio administrativo. Deixa eu explicar para vocês. Eu não vou querer construir, eu já construí. Sim, é provisório, e a gente vai ver já já. E tenho também uma área onde eu guardo coleção. Tá? Sim, não são ainda as condições ideais, mas entendo 44 metros quadrados, cercados, e num ambiente seguro, com controle de umidade, temperatura e assim por diante. Esse aqui é apenas um exemplo desse prédio administrativo, né, que nós já construímos. Isso está avançando, isso está andando, isso já está acontecendo. Apenas para vocês terem uma noção, essa é uma ocupação provisória prevista, né, nem tudo está ali. Como vocês podem ver, nós temos aqui alguns dessas áreas nas quais estamos trabalhando, né, que é justamente, são essas daqui, né, são 6, esse aqui é o administrativo que tinha mostrado, esse aqui é uma parte de coleção, esse aqui também está construído, e temos um que nos é muito caro, que já está finalizado. Eu chegarei agora, terei a oportunidade de vê-lo, que é justamente uma área onde nós vamos receber as nossas crianças. É importante frisar que o Museu Nacional recebia em torno aí de 600 escolas, que dá uns 20 mil alunos, né, e que estão reclamando, querem o seu museu de volta. E o Museu Nacional vai poder voltar agora, assim que a pandemia arrefeceu um pouquinho. Porque esse centro educacional, esse centro de visitação já existe. Isso já existe, né? E dentro desse conceito, rapidamente, apenas para colocar para vocês, esse aqui é um site, que vocês podem ver, todo o andamento do projeto, né? Quem faz parte, o que faz parte, questões, inclusive, das diferentes ações que estamos fazendo. E agora eu quero falar rapidamente daquele que é o maior desafio da gente, que é por isso, inclusive, que eu estou aqui, que é a questão do acervo. No dia 3 de setembro de 2018, um dia após a tragédia, menos de 24 horas, na coletiva de imprensa, o que foi colocado claramente pela gente, que o maior desafio nosso não era a reconstrução, o maior desafio nosso não era a questão envolve financeira, o maior desafio nosso era o acervo. Porque para conquistar esse acervo, nós precisamos de ajuda nacional e internacional. Basicamente, as filosofias, claro, toda uma exposição, a gente tem que conhecer, questionar, e só assim você vai preservar, e também você tem que fazer com as pessoas, tenham essa possibilidade de sonhar, né? Isso é óbvio, isso todo mundo procura fazer, mas para a gente está muito, muito presente, né? Cada vez mais presente. E dentro desse contexto, o que nós estamos fazendo? São nada mais, nada menos que 4 circuitos principais, tá? O circuito histórico, o circuito Universo e Vida, o circuito de Diversidade Cultural e o circuito de Biomas e Ambientes brasileiros. E dentro desse contexto, o que a gente precisa? Qual era o acervo que a gente tinha? Nós tínhamos aí algo em torno aí de 4 mil, um pouco menos de 4.500 metros quadrados destinados à exposição, que eram mesmo utilizados, gira em torno um pouco mais de 3.200, e nós tínhamos ali, conta exata, o controle exato, 5.734 exemplares. O que nós estimamos agora? Para esse novo museu, um museu mais amplo, que inclusive é algo que estamos fazendo por causa até da questão da pandemia, espaços mais amplos, né? A nova exposição terá em torno de 5.500 metros quadrados, mais 1.000 metros quadrados para exposições temporárias, então isso está previsto, fora toda a questão de banheiros e tudo mais, que é uma questão que sempre era um problema naquele palácio, e nós estimamos algo em torno de 10 mil exemplares que precisamos. E que tipo e onde a gente precisa desses exemplares? Então, novamente, na parte histórica, 1.000 itens, na diversidade cultural, 2.500, no Universo e Vida, 4.500, e na questão de ambientes, 2.000 itens. Em termos de espaço, eu confesso a vocês que talvez o maior seja a parte de ambientes, onde a gente vai fazer uma viagem pelo Brasil. Saímos do palácio, vamos para o sudeste, sul, centro-oeste, norte, as ilhas mais distantes, e retornamos ao palácio, mostrando os ambientes com uma questão, inclusive, de interação cultural. E aí vem, isso é pensado em Brasil,
mas os paralelos como acontece em outros países, né? Isso é absolutamente fundamental para os nossos projetos. E o que nós temos? Bom, nós temos as nossas coleções que não foram afetadas. Vamos combinar aqui. Não são tão assim sexys, porque são coleções de pesquisa. Nós perdemos todo o nosso acervo expositivo. Temos começado do zero. Eu falo, zero é zero. Tudo, esqueletos, baleia. Perdemos. Vamos e recuperamos, e isso faz parte, né? Depois de milhares de olhos, milhares de espécimes, alguns de vocês já têm um livreto, que a gente fala um pouquinho nesses 500 dias de resgate. Só vou mostrar aqui para as pessoas que estão vendo aqui na internet, né? E digo claramente, esse livro está disponível no site do museu, pode ser abaixado e consultado, exatamente. E temos já algumas doações, inclusive uma reconstrução do dono da UMEF, foi feita por uma criança que para a gente já é acervo. Uma criança de 13 anos fez isso para a gente é algo assim maravilhoso. O de baixo é o trono de Daomé, né, que foi perdido também. Isso para a gente já é acervo. Além de peças que conseguimos resgatar, e também peças novas, peças como conseguimos resgatar, e que agora vão precisar ser restauradas. E aí também tem um problema, que restauração, vocês sabem, não é algo que ocorre rapidamente. Dentro desse contexto, o que nós já temos? Nós temos um apoio muito forte da Alemanha. Sou muito grato. A Alemanha também foi parceiro de primeira hora, esteve com a gente nas primeiras semanas depois da tragédia. Fui recebido pela senhora Michelle Müntefering, né, a ministra adjunta de Relações Exteriores da Alemanha. Com isso, nós conseguimos, e ações que vão aumentando, são 26 instituições alemãs que fizeram já 2 cartas abertas, né, de apoio à instituição Museu Nacional, uma delas, rapidamente frisando, que é justamente a questão que envolve o acervo, né, que, além de nos auxiliar para chamar a atenção com exposições itinerantes, talvez inclusive na própria Alemanha, passando por outros países da Europa, também auxiliar nas nossas novas coleções, das nossas exposições. E já conseguimos doações, sobretudo de particulares, doações que remetem a pessoas, né, que devido a essa campanha que nós recém-iniciamos em 2 de setembro, então doação de uma louça que pertencia ao Palácio antes de se tornar república, doação de coleção africana. Temos outras, uma aqui, inclusive, de uma pessoa ilustre que está aqui presente, eu preservarei a sua memória, de tecido bacana que nós recebemos, e também de material de outros locais, né? E temos também aqui uma doação que recebemos de um cantor brasileiro, que tinha uma coleção de moluscos brasileiros, né? E ele fez, então, essa doação, que foi importante para a gente. Agora, naturalmente, eu vou me esquecer o nome, como é que é? Ai, meu Deus do céu, vai me lembrar, vou me lembrar o nome. Exatamente. E também uma doação de um colega muito importante, que nos auxiliou para essa parte de coisas, inclusive, que a gente não tinha, que eram pesos. Tem material aqui do Irã, do Afeganistão, coisa antiga, coisa bacana, né, que a gente, inclusive, nunca teve, foi bastante expressivo também. E temos também doações inusitadas, assim, para a gente um pouco inusitados. Logo depois da tragédia do museu, veio a nós um bombeiro, que também é luthier, e ele constrói instrumentos, só que ele constrói instrumentos com madeira queimada, madeira oriunda de incêndios. Então ele veio com essa proposta, já fez 6 instrumentos para a gente, né, e vai fazer mais alguns, e isso, inclusive, vai se tornar acervo. Estamos, inclusive, pensando, aí nós vamos ter que fazer uma avaliação, se a gente vai incorporar o acervo mesmo, ou se isso não vai ser algo que possa viajar em momentos importantes, onde você pode ter algum concerto em prol da nossa instituição, né? E também recebemos uma das principais doações, na verdade, sem dúvida nenhuma, das principais, são 27 peças greco-romanas, né, de um colecionador particular do Brasil, e ele fez essas peças chegarem ao museu. Então, quer dizer, temos essas ações já concretas. Sem contar com a internacional que recebemos do Universal Museum e o ANEU, quase 200 peças de material etnográfico que havia sido coletado por pesquisadores que andavam, austríacos que estavam no Brasil, e esse material está sendo doado para a gente. Exato. E
que nós precisamos? Então, de uma forma geral, precisamos de minerais, precisamos de fósseis, precisamos de algumas réplicas de peças, vamos dizer assim, mais importantes, que sejam únicas. Precisamos também de material da biodiversidade, né, recente, da mesma forma como esqueletos, né, e também animais taxidermizados, né. Além disso, precisamos de material arqueológico, de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes regiões, inclusive para essa questão da gente poder mostrar não só os ambientes brasileiros numa contextualização, né, mas também mostrar questões de outras culturas, de outros países. E também, como disse a vocês sempre, né, biodiversidade é um dos focos principais. É claro que nós temos muito material do Brasil, né, mas precisamos também de material de outros países, de outros continentes, né? Essa que mas a gente não tem talvez alguns de grande porte como nós gostaríamos, né? Inclusive aqui passei por um peixe, aqui o peixe mola, né? Aquele peixe mola, né? Que aquele ali seria também uma peça muito interessante. E é nesse sentido, né? Nós temos essa oportunidade maravilhosa, né? Tentar atuar em conjunto, com uma união, mostrando o que uma união de instituições científicas e culturais a nível internacional pode alcançar. Porque, finalmente, nós queremos ser um museu de história natural inovador, sustentável, que atue nos mais diferentes campos de saber, que promova a integração, que promova uma reflexão do mundo que nos cerca, ao mesmo tempo que nos leve a sonhar, né? E é sempre bom frisar isso é algo que a gente já falava antes mesmo da tragédia do museu, né? Que eu acho que todos temos que pensar, isso vale para todas as instituições museais, né? Que o museu tem que aprender a dialogar com a sociedade, né? E isso não é tão simples assim. Nós temos que aprender, porque é uma sociedade que muda, uma sociedade que tem a sua tecnologia, nós temos que nos adaptar, isso ainda mais neste mundo que ainda estamos aprendendo, que é o mundo pós-pandemia, né? Que ainda temos que entender como isso vai se refletir, né? Agora, por outro lado, nós temos que passar isso para a sociedade, né? E para toda a sociedade, né? Se a gente não investir nas nossas instituições museais, pelo menos do ponto de vista cultural, nós já estamos parcialmente extintos. E com isso, eu termino a minha apresentação, né, e agradeço a presença de todos. Espaço para questões. Eu acho que agora o que era interessante é fazer perguntas, comentar. Vocês não vão deixar escapar tão fácil assim, né? Pois não, nem queremos. Nem queremos. Portanto, caros amigos, Manuel Biscoito, António Ponte, e aqui, alguma questão? Esteja já à vontade, à vontade. Boa tarde, Marta, boa tarde, Alexandre. Eu gostava só de dar um testemunho. Eu tive a oportunidade de visitar os trabalhos de arqueologia do incêndio em 2019 e foi, de facto, uma experiência incrível. E gostava de dar os parabéns a toda a equipa do Museu Nacional, que conseguiu de uma forma extraordinária, ainda salvar um conjunto muito significativo de objetos, embora todos nós percebamos que parte das informações de datação e outras coisas terão perdido pela exposição a altas temperaturas, mas de facto o que se consegue perceber das reservas atuais e das reservas em 2019, na altura em que eu visitei o museu, é de facto um trabalho de exploração e de recuperação verdadeiramente fantástico e, portanto, o Museu Soares de Reis não terá peças que possam ser cedidas, não tem coleções que possam de alguma forma relacionar-se com a história do Museu Nacional, embora tenhamos esta relação com o Dom Pedro IV, não é? Portanto, o imperador brasileiro. Qualquer das formas, gostava de deixar o meu testemunho do apreço pelo trabalho que realizaram mais nesta área da salvaguarda, da intervenção de salvaguarda. Claro. E portanto, ajudar o que pudermos fazer, de alguma forma, manifestar também essa disponibilidade para, eventualmente, poder ajudar a pensar alguma coisa. E para já, era isso que eu gostava de testemunhar. Obrigado, Marta. Muito bem, António. Obrigada.
Obrigada, para já, desde logo, por estar connosco nesta sessão e também pelo comentário. Eu também tive esse privilégio de andar lá com o capacete imediatamente antes da pandemia, e em fevereiro de 2019. Eu estive no Rio de Janeiro em outubro de 2019 e, portanto, eu estive a fazer um curso no MAST e dentro do âmbito do curso aliás, estive a dar aulas no curso do MAST e no âmbito do curso uma das atividades práticas foi precisamente a visita ao trabalho de arqueologia do incêndio que estavam a fazer. Muito bem. Fica o comentário. Mais algum comentário, alguma questão? Ai, a Teresa. Teresa Mourão, se faz favor. Teresa Mourão, Direção-Geral do Património Cultural. Teresa, tira a sua máscara, porque eu acho que eles não a ouvem. Pois não. Teresa Mourão, Direção-Geral do Património Cultural. Um parênteses só para agradecer à professora Marta Lourenço por esta reunião e o prazer de estar presente e agradecer ao Alexander Kellner pela apresentação que nos fez e pela visita que nos faz. E obrigada pelo desta apresentação que ficámos a conhecer o projeto. Tenho duas questões. Primeiro, dar os parabéns pela coragem de enfrentar este enorme desafio com essa energia e a solidariedade que todos nós sentimos na altura, à época, e continuamos a sentir em Portugal como irmãos, não é? E a solidariedade pela situação passada, pela presente e o desejo de sucesso futuros. Eu tinha duas questões, estas são questões de curiosidade, que era, por um lado, que não tenho ideia se conseguiram salvar o inventário e os registros documentais das coleções na altura do incêndio. E, por outro lado, entendo que a vossa grande preocupação agora é reconstituir o acervo. Ainda nos dias passados falávamos dos dois, costuma ser ao contrário, não é? Tem-se o acervo e quer-se expor o acervo no museu, ficaram numa situação inversa, vão ter um museu e precisam de reconstituir o acervo. Acho que isto é uma questão que nos pode levar a um debate muito profundo e conceptualmente até proveitoso e eventualmente polémico. Mas a minha questão era, portanto, por um lado, se conseguiram salvar o inventário e, por outro lado, se têm política definida de recuperações e quais é que são os critérios. Portanto, têm definidos os recursos que vão fazer parte da exposição, têm definidas algumas tipologias de bens que pretendem incorporar nas novas coleções, mas têm essa política de recuperações bem definidas. Muito bem, eu agradeço a pergunta, né? E o primeiro ponto que eu sempre queria enfatizar, que, na verdade, a minha força, né, a força da administração do museu, vem das pessoas que temos atrás da gente, que são os verdadeiros heróis, são os anônimos que fazem acontecer, né? Como vocês podem imaginar, aquela expressão que todos conhecem, né? Uma andorinha não faz verão, ou seja, uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. E eu tenho várias histórias, assim, até comoventes, que a gente se emociona quando a gente lembra. Desde pessoas que iam se aposentar e disseram, não posso me aposentar agora, tenho que trabalhar para recompor, até pessoas dizendo, eu quero trabalhar, me dê só um espaço, porque eu tenho um computador, eu mesmo trago e faço. Então, tivemos tudo isso assim acontecendo. Foi realmente um momento de união, e são essas pessoas que movem a gente, né? Como o relato do colega, né? O pessoal do resgate fez um trabalho incrível, né? Um trabalho muito importante, muito dedicado e difícil, né? Porque todos os dias confrontados com uma realidade que é doída. Muitas pessoas, inclusive, não conseguiram nem ir ao museu ainda para fazer essa questão ao palácio, digo, né? Não conseguiram ir ao palácio, alguns, inclusive, que se emocionam demais. Bom, dentro desse contexto agora das exposições, de uma forma direta, né? Nós tínhamos em torno aí de 20 milhões de exemplares, 85% foi afetado, ou seja, 85% foi destruído. E sim, grande parte, não total, grande parte daquilo que se chama de inventário, são os catálogos. Felizmente, nós tínhamos alguma coisa fora. Nós, inclusive, isso é que é curioso, a gente sabia o que tinha que fazer, entende, Marta? A gente já estava digitalizando coleções. Então, muitas coleções biológicas estavam digitalizadas.
Então, você tinha informação guardada. Muitas coisas nós tínhamos, por exemplo, o material de múmia que nós, uma grande parte que nós perdemos, apesar de recuperar muita coisa lítica, né, o que era rocha, a gente conseguiu recuperar, né, a gente tinha escaneado. Nós hoje temos já um sarcófago, foi escaneado, né, e foi feita uma reprodução inicial ainda, não está muito boa ainda, a gente precisa melhorar um pouquinho, mas por quê? Porque isso a gente já sabia que tinha que fazer. Agora, muita coisa foi perdida também. Muita coisa foi perdida também, né? E agora, política de coleção. Vamos deixar uma coisa muito clara. A gente não consegue mudar as coisas se a gente não olha para dentro e vê os erros próprios que nós fizemos, né? Então, a questão de política de coleção, o Museu Nacional tinha como tradicionalmente, onde você não tinha uma política da instituição. Você tinha os curadores atuando, e aí algumas situações que a gente está trabalhando agora, e graças vamos dizer assim, a ação da atual administração do museu, que nós criamos uma diretoria, ou melhor, diretoria adjunta de coleções. Aí você vai dizer, é óbvio, mas a gente não tinha, e passou a ter desde 2018. A gente estava logo no início, criou logo essa diretoria, enfim, e ela está atuando para justamente formular essa política de coleções. Eu tenho, inclusive, no final, eu gostaria de, não deixa eu esquecer, porque muito do que você está me perguntando, você vai ver na nossa declaração que fizemos. Nós temos um vídeo de 3, 4 minutos, onde nós fazemos, aproveitando o momento da declaração da independência do Brasil, fazer a nossa declaração de responsabilidade com relação ao nosso acervo que nós vamos receber. Porque tem um ponto que é fundamental, e a gente, não, é chato dizer, mas tem que ser dito, né? Nós temos que merecer esse novo acervo, e nós só vamos merecer fazendo uma política de coleções clara para que todos vejam, como também reconstruindo o palácio, né, da melhor forma para pessoas, de segurança, para pessoas, entenda-se aí o nosso visitante, também os nossos técnicos, como também para as novas coleções, demonstrando de uma forma inequívoca, né, que nós aprendemos, e esse erro, essa situação não vai se repetir no Museu Nacional. Por isso, para mim, foi tão importante eu mostrar esse estudo de governança. Temos um grupo de trabalho que é capitaneado, melhor, organizado pelo BNDES, pensando no futuro do museu. Quais são as necessidades e como vai fazer para fazer frente a essas necessidades, né? Porque nós somos... O BNDES, para os portugueses que não conhecem, é um banco público. É o Banco Público de Investimento Público, né? E já tinha se comprometido com o museu, né? Se tivesse um pouquinho antes, a gente com certeza teria evitado essa situação pela qual estamos passando, né? Mas, agora, dentro dessa declaração nossa, né, quer dizer, entre outras coisas, nós respeitaremos, e isso vai ser bem colocado para vocês, né, nós respeitaremos todas as leis nacionais e internacionais, e atuaremos para que esse material seja bem preservado. Como eu disse, eu tenho depois esse filme, não deixa eu esquecer, por favor. Para a gente passar... Ninguém sai daqui sem ver. Isso, por favor, porque é interessante. Feito na instituição, pelos pesquisadores que estão diretamente atuados na curadoria de coleções. Maria de Jesus, apresenta-te, querida, para a internet. Quer dizer, não, fala alto, projeta. Gostava de começar por agradecer à Marta e ao Alexandre que esta tarde, se calhar, projetar o nosso conhecimento ao Brasil, o privilégio de ser Estado de São. E, entretanto, naturalmente, há muitas questões que a apresentação suscita, mas eu tenho só depois para dizer de forma. E, aliás, a sequência do que Claro! Por favor. Então, sempre praticamente todos nós posso estar a trabalhar com outras nossas instituições nacionais ou não, mas museus, não é muito como é que nós podemos, eventualmente, aplicar alguma peça no sentido que faça, sem que haja, por parte das autoridades nacionais, algum tipo de conflito político. Isso, enquanto e a pessoa também responsável pelo museu e privado. Como sendo as dificuldades excelentes que há em alguma forma alterar a situação. Será que já se aceita alguma diligência pública, naturalmente,
medidas para facilitar aquilo que é a sua tarefa, a obrigatoriedade. Por outro lado, um movimento completamente diferente, tendo em vista a divulgação de muitos que existem nas classes portuguesas, que eventualmente faz sentido, mas que naturalmente também não pode ser por via da digitalização e da utilização de novas tecnologias, apesar que já está previsto qualquer coisa. E aqui de que forma podemos agilizar e devemos fazer plataformas de estava a contar eu estava a ver no VTGO, estava a lembrar que quando o próprio representante do Palácio receio e um dia ao passar por cima das vezes lá da biblioteca de instituição, tive um álbum imenso, se eu tivesse visto 6 meses antes. Não tinhas ligado? Não. Naquela altura. Espera aí, desculpa-me interromper. Maria de Jesus, para as pessoas que não conhecem, é, para além de presidente do ICOM Portugal, é também diretora do Paço Local de Vila Viçosa. E quando tu falas em minha instituição, as pessoas podem não saber, não é? Vá, continua. Não, vá. Bom, portanto, um álbum com fotografia de viagem de Navigó, da Selva até ao sul. Eu não sei até que ponto isto é possível. É um objeto fantástico. Pode ser um objeto que é claro que não vai ser usado. Pois. Portanto, até que ponto é que através das novas tecnologias já estão a trabalhar, estão a construir. Obviamente que isso seria com muito gosto, se possível, eventualmente, à IGDC, ao Estado brasileiro e da forma que seguramente já está a ser pensada, porque eu não estou a ver muita facilidade para as nossas peças andarem a mudar de casa. Dentro desse contexto, tem, novamente vou repetir, né? Quando no dia seguinte a tragédia do museu, deixei muito claro para todos, o maior desafio é acervo. Você não vai ter um museu novo com acervo digital, não existe. Você não vai ter um museu novo com plástico, não existe. Poliéster, não existe, entende? E eu sei a dificuldade, mas nós precisamos tentar, dentro de uma normalidade de ação, ver como nós podemos ajudar. Né? Isso que eu penso assim, eu queria estar ajudando vocês, e digo isso respeitosamente, tá? Não desejo isso a ninguém. Tá? Mas só com a acervo digital, nós não vamos ter Museu Nacional de volta, pode esquecer, não vai. Precisamos de peças originais, e uma coisa eu posso dizer, primeiro ponto, né? Todo museu tem milhões de peças, e tem muita peça dentro da gaveta, então nós tínhamos também, e aí a avaliação é, deixamos na gaveta, ou deixamos expostos, nem que seja por um tempo mais alongado, né? E numa instituição onde essa peça vai ser admirada e demonstrará a participação, entende? Então, esse é um ponto. Existe um segundo ponto que a gente coloca, lei é lei, tem que ser cumprida, né? Então, inclusive, na nossa declaração você vai dizer, tem que cumprir as leis, né? Agora, com toda certeza, a situação do Museu Nacional é excepcional, ela é de uma outra natureza do que aconteceu, né? E é uma questão de se avaliar os interesses, no sentido de queremos ou não estar representados ali, né? Então, digital, o que a gente quer digital é a pessoa ali na hora pegar o seu celular e ter uma historinha para contar, mas não uma exposição toda digital. Isso significa que nós não temos? Claro que temos. Nós temos agora, por exemplo, a primeira exposição no tempo da pandemia foi digital, até pela questão da pandemia. Vamos ter algum um overlap com relação a isso? Vamos. Mas nós não vamos reconstruir o Museu Nacional só com material digital. Não vai acontecer, né? E da mesma forma, eu tenho que deixar claro, é uma situação assim que a gente tem que ver. Uma outra situação, e isso também temos um certo futuro, que é a questão dos particulares. Muitos particulares têm material, inclusive há quem diga que tem mais material interessante nos particulares do que em muitos museus. Então, a gente também, com isso, pensa que talvez alguns particulares pudessem nos ajudar nesse sentido. Mas nós não vemos problemas, inclusive, de empréstimo de longa duração. Como princípio. Eu acho que é importante dizer, não se trata apenas, quando ele fala em doações, há aqui uma granularidade, como se diz agora, não é? Está na moda. Pode ser depósitos de longa duração, mudados, como eles dizem no Brasil. Podem ser empréstimos, etc. Eu, antes de dar a palavra ao Nuno, tenho aqui primeiro uma nova escolha.
Primeiro Manuel Biscoito, diretor do Museu de História Natural do Funchal, e depois o Nuno Ferrari. Manuel, avança. Ora, muito boa tarde e, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, que é um grande prazer enfim, conhecer, não pessoalmente, porque estamos a 900 km de distância, mas é como se fosse pessoalmente conhecer o professor Kellner e, portanto, e ouvir a sua apresentação. Claro que nem preciso dizer que para nós todos foi um enorme choque, um choque tremendo saber aquilo que aconteceu. E no nosso caso particular, talvez o choque, digamos, ainda tenha sido mais sentido, porque nós também já passámos por uma situação dessas há muitos anos, em que, felizmente, não houve um estrago tão extenso como aquele que aconteceu em no Rio de Janeiro, mas foi o suficiente para nos fazer acender as luzes de alerta, os sinais vermelhos, relativamente a alguns dos nossos comportamentos. E eu, aqui há uns anos atrás, ainda não havia os scanners eletrónicos como há hoje. Por exemplo, eu fotografei os nossos livros de registro, os nossos catálogos, e essas fotografias foram guardadas fora do edifício do museu, para que se alguma vez acontecesse alguma coisa, pelo menos não se perdia tudo, não se perdia toda a informação. É curioso que ouvi estar a falar exatamente nesse aspecto, e acho que vamos aprendendo todos com a experiência e vamos aprendendo todos com o que acontece aos outros. É um pouco o ditado português: quando a casa do vizinho está a arder, pomos as barbas de molho. É um pouco isso. E também, só para terminar, portanto, tem toda a nossa solidariedade, obviamente, é aquilo que podemos fazer neste momento. Também, ainda de acordo com a nossa experiência, ainda esta semana que iniciou-se uma nova administração autárquica, portanto, na cidade do Funchal, que é de quem depende o nosso museu. Iniciou-se agora esta semana, e um dos assuntos, precisamente, que eu discuti com a nova vereadora que tem a nossa área, foi precisamente encontrarmos um local fora do edifício do museu, que é também um palácio como o vosso, claro que muito mais modesto, muito mais pequeno, mas obviamente é também um palácio. Encontrar precisamente um local para alojar as coleções científicas que ficam, portanto, fisicamente isoladas do edifício principal e criando-lhes condições, obviamente, de segurança que não se podem conceder de maneira nenhuma quando se está num edifício com 300 anos, todo em madeira, etc, etc. Portanto, isto é só um pouco a transmitir a nossa experiência e aquilo que estamos fazendo, e gostava só apenas de terminar dizendo, e aproveitando as suas palavras, se é o que eu percebi bem, pois logo que me apareça na mão um exemplar do Mola Mola, eu reservo para oferecer ao Museu do Brasil. Isso é garantido. Manuel, obrigada. Nuno, não sei se queres comentar. Não, agradecer naturalmente, né? Inclusive acho que é importante, e dentro desse conceito é interessante a gente ver como o efeito do Museu Nacional teve em diferentes países, por exemplo, e no próprio Brasil. Né? Várias pessoas pararam e pensaram, puxa, podia ter sido com a gente. Né? E mesmo no nosso país, várias ações de prevenção foram tomadas. Porque tem um ponto que eu preciso dizer para todos vocês. Se eu tivesse que apostar, eu não diria que o Museu Nacional seria o primeiro que ia acontecer. Havia instituições e situações bem piores que a gente. Né? Mas obrigado pelo comentário. Obrigada. Nuno Ferrari. Queria dizer que estou de acordo, naturalmente. Olha, fala mais alto. Não, queria dizer que estou de acordo com o que o senhor disse. Não há um museu de ciência, não há um museu de coleções. Por isso é que o Museu do Amanhã não é um museu. Mas queria lhe perguntar se considera a possibilidade de, por exemplo, falou muito em biodiversidade, não é? Como sabe, eu sou biólogo, agora em biologia, se considera a possibilidade de, digamos, coletar, recolher espécies, determinadas espécies, que agora possam incorporar o seu novo parceiro. Atuais, que não estejam hoje, não é como foi referido, na posse dos muitos museus que existem em Portugal, mas sejam colhidos diretamente para irem diretamente
Essa possibilidade é maravilhosa. Eu entendo, é mais ou menos tipo assim, Portugal coleta para o Brasil. É isso? Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Em Portugal há uma salamandra muito curiosa, que se chama Teoglossa lusitânica, salamandra lusitânica. Diz lá outra vez, repete o nome outra vez. A salamandra lusitânica foi o único vertebrado, digamos, nas décadas do estabelecimento da taxonomia moderna, que foi descrito por um naturalista português, por Rosa do Carmo. A salamandra lusitânica foi descoberta e o seu exemplar tipo vem da Serra do Saco. Ok? Pronto. É uma espécie extraordinariamente interessante. Porquê? Porque, do ponto de vista morfológico, ela se afasta totalmente dos outros salamandrinos europeus, das outras salamandras da Europa, e é indistinguível de muitas salamandras americanas, que nós chamamos de pleitodontídeos, ok? Desculpa, pleitodontídeos, que chegam, algumas das quais chegam ao Brasil. É isto que nós chamamos em biologia convergência evolutiva, ok? Porque filogeneticamente esta salamandra lusitânica é, sem dúvidas nenhumas, um salamandrino europeu, igual àquela salamandra de pintas amarelas de Eurásia, ok? Mas ela é morfologicamente indistinguível de muitas das salamandras da América, incluindo a América do Sul. Com isto, contou uma história maravilhosa. Uma história maravilhosa no seu novo acervo, na sua nova maneira de fazer fotografia, e nós conseguimos contribuir para, digamos, não só histórias, mas para o acervo. Porque, obviamente, é possível fazê-lo de uma forma muito mais fácil, porque nós podemos escolher estas salamandras, que estão protegidas, pedindo uma cláusula de exceção, dada esta celebração. Sai Claro que percebe? Portanto, eu acho que isto é uma oportunidade também. Maravilhosa, eu acho que é tão boa que eu pago a rodada de cerveja hoje. Vocês... Eu não acabei. Mas rapidamente só um comentário. Vocês veem... Construir o museu e a Biodiversidade do Brasil é melhor. É troca, é para troca. Lá vem a conta. Vamos trocar os canais. É evidente, é evidente, é evidente, é evidente. Mas eu acho que o que eu vi aqui, o que eu vi aqui do seu folheto, que eu não tinha visto, não é? Tem, digamos, um conjunto de objetivos, certo? Um conjunto de objetivos que me parecem perfeitamente razoáveis. O que eu acho interessante é, do ponto de vista nacional, Portugal, nós fazemos um consórcio consigo, ok? Onde possamos olhar histórias deste tipo. Está a ver, se fosse assim, colocava logo estas histórias no museu, peço desculpa, sou eu, sou Herpetólogo, mas nós conseguimos encontrar muitas outras histórias associadas à colheita de exemplares novos que são depositados no Museu Nacional, ok? Ficam lá, mas ao mesmo tempo contam uma história. Claro. Não, olha só, inclusive eu confesso a você, essa sua proposta só tem um problema. Eu não pensei nela antes. Fora isso, ela é brilhante, claro, ela é brilhante. E tem outra coisa, deixar claro para vocês. O próprio Brasil tem interesse em ser bem representado. Está entendendo? Isso naturalmente, com toda certeza, essa possibilidade é real, ela existe. A gente pode fazer isso, claro, evidentemente. Né? Não seria assim, porque a gente estava tentando, inclusive, com a Alemanha, uma ideia era tentar fazer uma exposição itinerante, né? Estamos coletando para o Brasil, sabe? E ia para a casa local e nos locais apareciam mais peças. Mas eu acho que, eu confesso a você que eu não vejo grande, assim, eu pessoalmente, né? Com todo respeito, enfim, peço desculpa pela eventual ignorância, né? Mas eu não vejo problema na biodiversidade, esse é um caminho, inclusive que geralmente tem muito, ninguém está falando do holote, ninguém está falando, né, tá falando dessas coisas representativas. Eu consigo imaginar uma ação, eu entendo que tem a questão legal envolvida com relação a fósseis e em relação, vamos dizer assim... Arara azul, mas a arara azul eu tenho. Entende? Eu vou achar lá no Brasil. O problema são as outras. Né? Agora onde eu vejo o maior problema, esse sim é um problema, eu sei que é um problema, entende? Eu sei a dificuldade, o desafio, é o material etnográfico. Esse é um problema, isso eu já consigo imaginar. Né? Esse vai ser difícil. Olha só, os austríacos já fizeram, né? Quer dizer, eu já estou usando eles. Etnográfico. Isso resolve com Privados. Com circulação. Ou empréstimo de longo termo, está entendendo? Se for...
Lembre-se, eu não quero 20 milhões de exemplares de volta. Eu quero aqueles exemplares. E isso é discutido. Ó, isso faz assim. O que tem que se só estabelecer depois as condições. Falar nisso, sabes quem é que queria falar a seguir? Aqui o Paulo Costa, diretor do Museu Nacional de Etnologia. Boa tarde a todos. Marta, muito obrigado pela organização da sessão. Sandra, muito obrigado pela apresentação. Nós já tivemos a oportunidade de falar há 2 dias e encontramos no Museu Nacional da Etnologia e o Sandra esteve a visitar as reservas, visitar as galerias da Amazónia, onde temos as coleções da América. Eu tenho 2 questões e a segunda tem mesmo a ver com aquilo que o Alexandre acabou de dizer e que já tínhamos falado outro dia, inclusive. Mas vou à primeira pergunta porque é mais complexa. E o próprio Fala mais alto. E articula. É isso. A primeira pergunta é saber como formular, porque é complexa. Porque é uma enorme curiosidade que já fiquei, com base na nossa conversa de segunda, mas que claramente se sedimentou hoje, depois da sua apresentação. E a curiosidade é esta. Que lugar é que vai ter a perda no discurso museográfico do novo museu? Num duplo sentido, que não é a perda material do que ardeu com o museu, e, portanto, são testemunhos que, independentemente de um museu poder vir e encontrar substitutos ou peças semelhantes e obtê-las por doação nacional, portas, ou aquisição de leilões, ou doação de plaza, nunca serão as peças que lá estão. São sempre outras peças, com outros percursos, com os quais será possível contar, se calhar, a mesma história, mas se calhar nos trazem elas próprias a partir de histórias diferentes. E, sobretudo, há algo que não tenho certeza, que é a intencionalidade, como durante os 200 anos do museu, aquelas peças foram tidas. E isso desapareceu. A memória delas, a memória escrita, mas as peças, o resultado dessa intencionalidade desapareceu. Portanto, isto é são 50% da questão da perda. Mas também há outros 50%, talvez sejam os mais importantes, que é a consciência de que aquilo que aconteceu com o Museu Nacional do Rio, que nos causou calafrios a todos, nesta sala, a todos os profissionais de museus de Portugal, de todos os países do mundo, todos nós sofremos convosco e todos nós pensamos, puxa, podia ser comigo. Podia acontecer. Foi o que o Alexandre disse. E isto transporta-nos para outra questão, que é esta. A perda é também a perda dos próprios 200 anos que estavam documentados nas coleções do Museu. Ou seja, o mundo já não é um mundo que foi estudado, documentado, parcialmente recolhido e acumulado para as exposições e para as reservas do museu. O mundo mudou. A Amazónia não é a mesma, nem a Amazónia, nem qualquer dos ecossistemas do nosso planeta. Não é? E, portanto, se calhar, vocês não vão conseguir encontrar nunca exemplares de espécies vivos, sejam conchas, ou salamandras, ou a arara azul, essa qualquer, mas há outras que desapareceram digitalmente. A grande parte delas, nós não temos amostras dos nossos museus, não são as peças sexy, se falou, são os exemplares sexy de que os museus procuram ser. Isto são, porque a Amazónia mudou, que os ecossistemas mudaram. E, portanto, como é que o museu vai representar essa perda? Porque com o incêndio do museu, isso perdeu-se definitivamente também. Se calhar, aquele material biológico concreto que nos poderia ter o ADN daquela espécie, desapareceu em definitivo com o desaparecimento dos espécies que arderam no museu. E esta talvez aquilo que se calhar o museu poderia ter, alertar uma consciência pública de que nós temos que intervir na preservação dos ecossistemas em todo o planeta, porque nós próprios sobrevivemos como espécie, temos que parar neste modelo predatório e temos que repensar globalmente como espécie o que estamos a fazer. Nas grandes questões da contemporaneidade. Sim. Portanto, esta é uma questão complexa, mas que me interessa particularmente, sobretudo esta segunda dimensão da perda. Não precisa responder tudo hoje, tá? A segunda pergunta é muito simples.
deu até calor. Tem mais água aí? Não. No contexto deste trabalho fantástico que vocês estão a fazer no museu, qual é o trabalho que estão a fazer com os museus etnográficos do Brasil, com coleções etnográficas? Estou a pensar, por exemplo, nas coleções do Museu do Guel, A Guel e vai dar, não vai? ou outros. E como é que o próprio projeto de recriação do Museu do Rio pode ajudar a dar também visibilidade a coleções etnográficas brasileiras que estão distantes do Rio, que são dificilmente acessíveis, que eventualmente não estão digitalizadas, que eventualmente estarão em condições de preservação física, ambiental, de unidade, de cultura, etc., que o novo Museu do Rio poderá vir a oferecer. Olha, de uma forma geral, na verdade eu agradeço a tua pergunta e como você pode imaginar, ela não tem uma resposta óbvia. O que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista físico, nós vamos deixar uma área da instituição, uma área do palácio, dedicada a esse testemunho da tragédia do incêndio. E nós, inclusive, pretendemos deixá-la no local onde aconteceu, que é justamente onde começou, exatamente, o local onde começou, que é o auditório. A história é muito longa, mas basicamente você vai entrar pelo museu ali, vai passar pelo Bendegó, vai dobrar à direita e quando você entrar, tem um teto, né, são 3 andares, você vai ter um vão livre, mais de 17 metros, com as vigas que estão retorcidas no local, não são 2 níveis de viga, as paredes descascadas, claro, protegidas para não cair nada, enfim, mas essa vai ser o primeiro impacto. E isso vai ser o grande testemunho, né? Tem até uma certa beleza, mas a ideia é a lembrança que pode acontecer a todo mundo. Quer dizer, esse tipo de... essa é a noção. Então, depois talvez uma outra janela, algo que está sendo discutido, né? Como é que a gente vai fazer. Mas esse é o grande, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você fala, na verdade, é o que mais dói. Dói. Agora você pegou a libélula, vou usar inseto, porque nós tínhamos 12 milhões de insetos. Vou pegar a libélula daquele local. Primeiro que aquele local geralmente não vai ter aquela libélula. E depois, quem te garante que aquela libélula é aquela libélula? Como ele muito bem colocou, igualzinho, morfologicamente, se você não fez genética, isso aí é uma coisa que no Brasil ainda está engatinhando, né? Tem coisas avançadas, mas enfim, nessa parte ainda engatinhando, como é que você sabe que é a mesma libélula? Ele nunca é a mesma. Eu tinha uma baleia de uns 50, 60 anos. Eu agora tenho uma outra baleia, bonita, mas não é aquela baleia. Entende? Isso é o fato, isso é assim. Né? Tanto é que a ideia nossa, quando a gente fala na recomposição, não é justamente na substituição, sabe? No sentido de trocar um por um. A gente sabe que é assim. Inclusive, a gente vai aí por um outro lado, né, tentar aproveitar e ter essa salamandra que você mencionou, porque a ideia de ter material diferente, a gente quer ter. A gente quer ter um crocodilo, estamos negociando com a Austrália, já uma promessa feita, vamos receber um crocodilo. Nós nunca tínhamos na nossa coleção, e coisas tipo assim, a própria baleia que nós temos, na verdade, tecnicamente, nem baleia é. É uma baleia de 15,5 metros, é aquela cachalote, né, que está ali mais para os golfinhos. A cachalote. E que tem dentes e tudo mais, Moby Dick, né? Então, resumindo. E a gente justamente quer essa baleia, já temos essa baleia, não é a mesma baleia. Né? E mesmo a jubarte que nós tínhamos, quando tiver vai ser outra. Mas é assim, como é que você vai fazer? Eu acho que em certo material, e aí novamente eu tenho que sublinhar o etnográfico, onde a gente tem uma evidência, a gente talvez queira representar as maiores perdas, assim, sabe? Porque em muitos casos existe inclusive a possibilidade real de que culturas que já estão extintas, né? E talvez o único material físico era o que estava no museu e não existe mais. É como se você arrasasse aquilo ali, totalmente a evidência delas assim, assim, da sua existência, né? Mas então a gente vai ter que tratar isso, então a gente vai ter que pensar sobre isso. Agora tem um outro aspecto, só tangenciando na resposta à sua pergunta. Logo depois que aconteceu essa tragédia no museu, logo depois, várias nações indígenas fizeram, nós vamos produzir para vocês. Nós queremos estar ali representados. Entende? Então, isso é um negócio assim. Da mesma forma como nós recebemos a doação do material etnográfico, você sabe que os austríacos pediram a gente? Pediram, não fizeram. Trabalhem com as culturas que fizeram esses objetos.
A nossa grande... Acesso, não é? Acesso às comunidades. Não só acesso, trabalho, veja com eles o que eles querem, os ouçam. Tá? E esse é o ponto que a gente já vinha fazendo. Nós já vínhamos fazendo. Os nossos pesquisadores têm feito isso. Não é agora. Nós estamos fazendo isso há décadas. Tá entendendo? E é justamente por isso que nós vamos ter material etnográfico. Mas vai ser o recente. O passado, não. Mas o passado a gente espera, a gente realmente tem esperança de conseguir algumas doações. Claro que no número que tinha, mas algumas doações a gente espera conseguir, sim. Obrigada. António Ponte, Museu Nacional Soares dos Reis. Tens que desmutar. Ok, obrigado, Marta. Eu estava a ouvir estas reflexões e estava a pensar que há aqui um outro potencial de informação que me parece muito relevante, tendo em conta a própria dimensão histórica da instituição. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, muito até como o Museu Soares dos Reis, são museus bicentenários, são museus que têm 200 anos de trabalho. E eu acho que estes momentos também nos devem servir para fazer refletir sobre o papel dos museus, no caso do Museu de Ciência, ou no caso do Museu de Arte, como é o caso nosso, mas refletir esta evolução que os próprios museus vão tendo na construção das suas coleções e na forma como as vão representando para o público. Isto que o Alexandre estava a dizer agora parece-me muito relevante, que é o trabalho com as comunidades, o trabalho com os povos e não só com a comunidade científica, mas também com as comunidades de representação nos próprios espaços do museu, parece-me absolutamente essencial. E o museu pensar sobre si próprio, aproveitar também às vezes estes momentos de retrocesso, digamos, porque no fundo é disso que se trata, de uma perda, de uma quebra, para se repensar e se reorganizar e se reposicionar. Eu penso que o Alexandre, tanto percebi que vem amanhã para o Porto e acho que estando aí o Nuno, não haverá ninguém melhor para receber. Mete Cunha ao Nuno Ferrand. Não é isso. Não é isso. Então, assim, Marta, mas estás a dizer, o modelo de representação da Galeria da Biodiversidade é hoje um modelo de representação de museus de ciência que me parece muito, muito relevante para pensar os museus de ciência no futuro. O modo como o museu comunica a ciência e a forma como o museu aproxima a ciência das pessoas, às vezes mais do que construir grandes coleções, é a coleção do conhecimento que de alguma forma tem de ser passada para os públicos. E o modelo de representação que o Nuno usou na Galeria da Biodiversidade parece-me que é verdadeiramente inovador e que pode ser um modelo a ser usado noutras instituições deste caráter. Portanto, eu teria todo o gosto, aliás estava a dizer ao Nuno e mandei também uma mensagem, tenho todo o gosto em poder cumprimentar o Alexandre. As pessoas não percebem. Diz? Vou falar mais articulado e devagar. Estava a dizer que terei todo o gosto em poder ir ter convosco para vos cumprimentar alguns por onde andarem, Isso pode ser. Porque o nosso museu está basicamente, estamos também a remontar o museu, portanto nós estamos ainda em condições de receber, teremos em condições de receber, mas não tem sentido receber neste momento. Mas poder partilhar ao cumprimentar pode ser uma solução amanhã. Quase encerrar a nossa sessão, não sei se há mais alguma questão. Tem o meu videozinho. Tem o teu videozinho, eu sei que encerra. Não há dúvida nenhuma. Mas também gostava de haver uma oportunidade de nós podermos conversar mais informalmente do que aqui, Palé, Emite, emissor de setor. E, portanto, não havendo mais... Vocês não, coitados, no Zoom não têm voz. Aí ficam aí, é onde estão. Bom, mas daqui também não há mais questões, no chat também não há. E pronto, eu diria que íamos ouvir o vídeo. Neste 2 de setembro, uma data tão significativa para o Brasil, estamos aqui para anunciar, às vésperas do bicentenário da Declaração de Independência, uma nova declaração, a Declaração de Compromisso com a Recomposição das Coleções do Museu Nacional. Foi aqui que tudo começou. Estamos no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional, a instituição científica mais antiga do nosso país. Na manhã de 2 de setembro de 1822,
A mulher que viria a ser nossa primeira imperatriz, Leopoldina, europeia de origem, mas brasileira de coração, assinou os documentos iniciais que resultariam na independência do Brasil. Pela iniciativa de imperadoras, imperatrizes e centenas de pesquisadores, este espaço abrigou coleções maravilhosas, incluindo múmias do Egito Antigo, peças arqueológicas e milhares de exemplares ilustrando a cultura e a natureza de diversos países. Com a proclamação da República de um Brasil já independente, nada foi mais apropriado do que transferir para o antigo Palácio Imperial o seu primeiro museu. Mas então veio um outro 2 de setembro. Há 3 anos, no início de uma noite de domingo, se registrou nesse palácio a maior tragédia no campo científico e cultural do nosso país. Que transcendeu as fronteiras brasileiras. Com a proximidade das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, estamos aqui para, em um ato simbólico, assinar uma nova declaração, a de compromisso com a recomposição das coleções do Museu Nacional. Porém, temos total consciência de que não conseguiremos sucesso sem intensa colaboração nacional e internacional. Precisamos de exemplares de animais e plantas, de fósseis e minerais, objetos etnográficos, históricos, arqueológicos e tantos outros. Assim, conclamamos museus, instituições de pesquisa, diferentes coletividades representativas da nossa sociedade e colecionadores de todo o mundo para se juntarem a nós nessa difícil, mas possível, tarefa de tornar esta instituição em uma referência de conhecimento na qual tantas outras poderão se espelhar. Declaramos que não mediremos esforços em salvaguardar o acervo que ainda temos e que venhamos a obter, assumindo compromisso com a observância aos preceitos éticos e legais, nacionais e internacionais, respeitando as culturas, povos, crenças e soberania de outros países, sempre atuando em benefício da sociedade, do desenvolvimento da ciência, da preservação do meio ambiente e da união das nações. Queremos ser um museu de história natural e antropologia inovador, sustentável e acessível, que promova a valorização do patrimônio científico e cultural e que, pelo olhar da ciência, convide à reflexão sobre o mundo que nos cerca, ao mesmo tempo que nos leve a sonhar. Junte-se a nós nesse projeto, demonstrando o que a união nos campos científico e cultural pode alcançar. Depois de 3 anos de um dos dias mais tristes da história científica e cultural brasileira, podemos afirmar que o Museu Nacional vive, graças à ação dos nossos parceiros e da entrega do corpo social desta instituição. Um trabalho incrível está sendo desenvolvido para a recuperação do palácio e a reabertura deste que é o primeiro museu fundado no país. E hoje iniciamos uma nova fase. Museu Nacional vive! Neste 2 de setembro. Bom, já foi. Opa, achei também. Aí de novo não, né? Ninguém merece. É isso, Ricardo. Bem, então eu agradeço em primeiro lugar a todos que estão remotamente no Zoom, Museu de Soares dos Reis, não sei se está a equipa também, Museu de História Natural do Funchal e equipa, beijinhos a todos, muitas saudades, Coimbra, Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, MUNAC, PRISC, obrigada a todos por terem estado presentes. Os do MUNAC, se estiverem aqui, venham também, juntem-se a nós, há água e café e sumo de laranja. Não venham com muita sede, porque senão não há. Não venham todos, é o que eu quero dizer. Mas convido-vos a todos a subirem e a beberem um café connosco. E obrigada. E fica a ligação, muito importante, como eu disse, esta rede de apoio e de solidariedade entre Portugal e Brasil com estes maravilhosos diretores que estão aqui, também os que estão remotamente. Não esqueceremos e vamos ficar a pensar. Porque é preciso pensar, também não é assim, não é? É preciso pensar.
mas deste-nos muito food for thought. E, portanto, vamos ficar todos a pensar. Muito obrigada, vamos ligar o Zoom e até à próxima. António Ponte, talvez até amanhã. Beijinhos. Quanto a nós, convido-vos a seguir.